Eleitos, Igreja do Deus Vivo, como vocês estão? Eu acredito, reinando em vida. E entramos esse ano de 2021 bem tremendo. E eu quero convocá-los para estarem a cada dia ouvindo mais a palavra de Deus, para que você não seja intimidado por esse vírus. Não pode ser intimidado, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E aos seus anjos ele deu ordem para que nos guarde em todos os nossos caminhos. E nós estamos apegados a essas verdades para nesse 2021 concluir tudo aquilo que Deus tem para nós. E quiçá a transformação do nosso corpo também venha se manifestar nesse ano. Assim é, eu os amo e trago a boa palavra de Cristo em vossos corações. Estamos reunidos agora ali no bairro Aparecida, na casa ali do abençoado Onofre, Maria Senhora, filhos, esposo, ali abriram uma varanda e nós estamos lá e ganhando os crentes pela loucura da pregação. Tem muitos novos no nosso meio e ali nós estamos firmes e completando a carreira que nos foi predestinada pelo Senhor. Assim é? E vamos crescendo e não paramos de pregar, porque essa é a minha competência dada pelo Senhor, pregar esse evangelho a todos. E quero exortá-los também a uma prática que nós comumente falamos, que é a semeadura dos nossos dízimos e ofertas. Nós queremos convocar aqueles que estão junto comigo nessa empreitada. Continue, não perde o seu crédito com o Senhor. Paulo diz que não estava preocupado com aquilo que ele estava enviando para ele, não, mas a ocupação dele era para que o crédito deles aumentasse com o Senhor. Assim também eu desejo para ti, meu irmão, entre esse ano, semeando, para valer, porque aquele que semeia pouco sempre fará, mas o que semeia com abundância, com fartura, há de ceifar. Vamos juntos fazer essa palavra correr e salvar o crente pela loucura dessa pregação. Assim é? Abençoados, você que me ouve aí pelo YouTube, quando você abrir esse canal, tem lá um tinino, dá um like ali, dá um toque ali, para que você nos ajude a fazer essa palavra correr. E à frente está, inscreva-se também nesse canal, vamos aumentar o número de pessoas e compartilha com outros. E também dê a sua opinião, o que você está achando, essa palavra está te enriquecendo ou não, você mudou com essa palavra ou não, compartilhe alguma coisa ali conosco, porque eu responderei a ti e ficarei muito feliz com o seu compartilhamento. Assim é? Vamos então agora à nossa palavra, a nossa palestra é o título, Triunfo. Ouça bem e apegue essas verdades ouvidas. Assim é? Receba sem limites. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante. É o que a palavra nos conduz, triunfo. Nós vamos falar sobre triunfo. Porque tudo começa, não é aqui, é aqui. Tem muitas pessoas que triunfam na vida, mas o triunfar dele não foi de acordo com a palavra. Ao mesmo tempo, ele traz muito desgosto, o triunfo dele. E a riqueza que é produzida pelo mundo traz muitos pesares. Eu acredito que vocês também já relacionou com gente de muito dinheiro. Eu disse aqui para os irmãos que únicos ricos somos nós.
O Filho de Deus é rico, porque a palavra diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que através da sua pobreza nos tornasseis o quê? Ricos. Agora, o povo do mundo tem muita grana, tem poucos que têm muito dinheiro, tem trilhões, né? Mas eles não são ricos, só tem muito dinheiro, porque o único rico que é aprovado na Bíblia somos nós. Lá em Timóteo, Paulo exorta Timóteo para que exortasse a igreja, diz que exorta os ricos do presente século, que não deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Então, quem faz isso? Só a igreja, só nós que somos filhos. E a riqueza, ela vem sobre quem? Quem é rico. Quem é rico em Deus e crê dessa forma, a riqueza vai chegar até você e você vai administrar. Agora, não coloque a sua esperança, a sua alegria, a sua segurança em cima da riqueza, porque ela é o quê? Estável. Mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então nós estamos trocando as coisas do mundo pelas coisas do Senhor. Então Deus não quer ver nenhum dos seus filhos pobre. Isso aí é fato definido, né? Ninguém dos filhos de Deus são pobres. Ele ainda se sente um pobre porque ele não se sente ainda um filho de Deus. Quando ele tiver a revelação que é filho de Deus, na sua mente vai produzir riqueza. Então veja bem, o tema nosso hoje é triunfo. E lá em 2 Coríntios 5, 14 e 15, ele vem dizendo aqui, o apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, porque Paulo, sendo apóstolo dos gentios, começou a produzir, né, a igreja em todas aquelas cidades. E aqui está uma que ele viu que Deus abriu uma porta para ele ali, ele começou a pregar. E a igreja, ela não nasce em cima de oração, em cima de busca, em cima de repetição, não. A igreja, ela nasce quando a palavra é pregada. Paulo diz, e depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, uma vez nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Você tem o Santo Espírito da promessa? Ah, lógico. Por quê? Porque você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, pessoal. É só assim que nasce a igreja. A igreja que nasce de forma diferente essa, não é a igreja do Senhor. E a verdade é qual? É aquela que Paulo trouxe. Ao terceiro céu, ele foi levado, recebeu de Jesus ressuscitado ali, e aí começou um processo de uma igreja sendo levantada em cada cidade, mas segundo a palavra de Paulo. É lógico, uma vez que você é revelado, aí tem oração? Tem. Paulo diz, orai sem cessar. Então nós não paramos de orar. Nós é o povo que mais ora. Nós oramos, só que nós não temos lugar para a oração. Nós não entramos em templo, em um quarto, fecha a porta. Não. Nós estamos andando, estamos trabalhando, estamos dormindo, estamos tomando banho, orando. Com o quê? A palavra, porque a oração está pronta aqui, abençoado. Agora, essas orações inventadas por aí não tem procedência. Do Senhor, não. Ela mistura com as orações do Antigo Testamento e vira uma confusão. Aí começa a dar ordem em Deus. Começa a dizer, vai Deus, abençoa fulano, entra na casa de fulano, visita fulano. Essa não é oração. Isso é uma confusão. Oração é quando você
pega a palavra de Deus e cita a palavra do Senhor. Aí é a oração. Assim é, abençoado? Então nós vamos falar sobre triunfo. E aqui começa algo muito interessante, Paulo dizendo à igreja de Coríntios. Ela diz aqui, olha, vamos ouvir com atenção. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Em Cristo sempre nos conduz em triunfo. É importante você saber disso. Porque tem gente que acha que Deus afasta dele. Ele sente sem Deus. E aqui nós estamos vendo Paulo afirmando algo muito forte. Sempre nos conduz. O que é sempre? Todo momento, todo segundo, todo dia. Todo dia, toda hora, todo segundo, todo minuto. No deitar, no levantar. Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias. Não é o seu sentimento que vai conduzir Deus, não. Enganoso é o coração do homem. O sentimento nos engana, abençoado. Você fala, eu estou sentindo tão sozinho. Enganoso é o teu coração. Eu estou perdido, eu estou sozinho, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Não é assim, vida, morte. Aí o que acontece? Você parece que está ausente de Deus. Deus não submete ao homem, nem ao filho dele. Deus é Deus, Ele é Senhor. Ele escreveu, está escrito, e não abre mão, abençoado. Ah, mas se você não tiver em consagração, então não é Deus. Que Deus está dependendo de você, então Ele não é Deus. Se tiver oração, se você estiver de joelho no chão, boca no pó, clamando, gemendo, saiba, se o teu Deus está chegando dessa forma, sabe que Ele não é o Deus da Bíblia. Pode ser qualquer Deus por aí, mas da Bíblia não é. Porque o da Bíblia está escrito, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Veja bem, e diz mais aqui, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha, então, o que é a fragrância do conhecimento? Fragrância quer dizer um cheiro gostoso, perfume. Né? Então nós temos o bom perfume de Cristo na sua vida, porque em meio às lutas, às dificuldades, às tribulações e até as pessoas vendo, Ele consegue extrair de você a fragrância do conhecimento, porque você não para de confessar a palavra, você não para de pregar a palavra. É a fragrância do conhecimento em meio às tribulações. Porque Deus em Cristo nos conduz. Quando? Sempre. Você nunca está sozinho, abençoado. Você é um filho amado de Deus. Ele diz lá em João 10, 27, né, que eu gosto demais desse versículo. Ele diz que as minhas ovelhas, elas ouvem minha voz. Eu as conheço. Olha, você é conhecido por Deus. Eu as conheço e ninguém as arrebata das minhas mãos. Ninguém consegue sequestrar um filho de Deus. Você pode ter esse sentimento porque você está vivendo uma tribulação e não conhecer essa verdade e sente-se ausente. Mas Deus não depende de você para fazer o que Ele tem que fazer. Ele diz que a boa obra que Ele começou, Ele vai o quê? Terminar, pessoal. E você está sendo terminado aqui. Assim é, pessoal. Você está sendo terminado aqui. A religião veio e te assaltou. Os imposteiros veio e te assaltou como ovelha e trouxe para eles com um evangelho corrompido, um evangelho antigo, um evangelho já vencido, páginas vencidas, jornal velho.
E você ali creu num Deus que te atende se você orar muito, te ajuda se você pôr o joelho no chão, te ajuda se você fizer a corrente tal, o voto tal. Esse Deus é enganoso, ele não existe. Porque o Deus verdadeiro, ele não está condicionado a mim e a você. Ele tem um objetivo, um plano, um propósito, e ele cumpre, você fazendo ou não. É o que ele diz, a boa obra que ele começou, ele mesmo termina. Lógico que ele vai levantar os seus para isso. E eu sou um deles, levantado para trazer boas novas para você. Você é um abençoado. Você é a ovelha do Santíssimo. Você é propriedade exclusiva, peculiar do Senhor. Por isso que ninguém pode arrebatar você da mão dele. Porque aos seus anjos deu ordem para que te guardem. Olha, nós somos premiados. E ainda você sente só? Então eu preciso de pregar mais. Eu tenho que fazer você deitar e levantar. E andar nas horas que você está acordado, crendo que Deus em Cristo está te conduzindo. Agora, nós vemos aqui algo interessante, que agora depois da cruz é diferente de antes da cruz, abençoado. Você está antes ou depois da cruz? Antes da cruz era um evangelho. Depois da cruz é outro evangelho. Antes da cruz você tinha Jesus de Nazaré, aonde estava o Cristo. Depois da cruz você não tem mais Jesus de Nazaré. Tem o ressuscitar. Tem o ressuscitar, é isso aí, Tito. É o Cristo, porque o Cristo, quando ressuscitou, ele ressuscitou na sua máxima autoridade. Assim é? E você é dele. Primeiro, você não é judeu. Você é o quê? Gentio. Então você não tem nada a ver antes da cruz. A sua vida, agora em Deus, é depois da cruz. E depois da cruz, Deus preparou um homem chamado Saulo, que ele trocou o nome dele para Paulo, e diz: Paulo, tu vais para os gentios, e não os judeus. Você é apóstolo dos gentios. Paulo diz: mas eu sou judeu, e daí? Quem manda sou eu. Eu estou dizendo que você vai para os gentios. E pregue para ele o evangelho de Cristo. E não o evangelho de Moisés. Porque eles vão regozijar quando você pregar. E eles vão nascer numa etapa de glória. E eu tenho prazer, eu me comprazo com os gentios agora. Não com os judeus, agora é com os gentios. A festa é com os gentios. Então o povo de Deus gentio, ele tem agora uma condução diferente. Então, Cristo agora, que é poder e sabedoria de Deus, está lá em 1 Coríntios 1, 24, que Cristo é sabedoria e poder de Deus. Quem que é Cristo? Foi uma criação de Deus, Deus criou, para manifestar na terra. Por isso que ele diz aqui, em 2 Coríntios 2,14, graças, porém, a Deus que em Cristo, Deus opera em Cristo. Sem Cristo não existe Deus operando na terra. Jesus diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então você, falando de Deus, se você não tiver uma consciência lavada por Cristo, você não consegue ir a Deus, você não consegue ver manifestação do poder de Deus na sua vida. Aí eles inventam esses cultos pirotécnicos, aonde gritam, saltam por lá e salta para cá e faz aquele banzé todo e fala que é poder de Deus. Não, o poder de Deus
Ele sempre está no siso, num vento bem calmo. Esse é o poder de Deus, no vento bem calmo. Você consegue detectar ele aí? Olha, se você consegue, porque houve crescimento espiritual. Porque Deus não está aqui, Ele está onde? Na mente. Deus está na mente. Paulo diz, ou não sabeis que vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Cristo em vós. Ele diz, vós tendes a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. E Cristo é o que? Sabedoria e poder de Deus. Que manifestou em Jesus de Nazaré, manifestou em Paulo, manifestou no edificador José Luiz e manifesta em nós, a igreja do Senhor, porque recebeu a sabedoria de Deus. O que é sabedoria? É saber viver em Cristo. E para saber viver em Cristo, nós temos que ter o quê? O conhecimento. Então Deus atua hoje com poder no conhecimento. Se você quer experimentar de Deus, é Cristo em vós. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Uma vez que você tem Ele, Ele diz que Deus em Cristo te conduz. Por isso que nós falamos muito de Cristo. Nós somos da graça, e os da graça é o que mais fala em Cristo. Os demais falam em Jesus, e eles seguem quem? Jesus de Nazaré. Paulo aqui em 2 Coríntios 5,16, ele diz, daqui por diante, depois que ouviu a graça, daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. O que quer dizer? Eu não posso ver nenhum dos abençoados agora na carne, na sua vida natural. Eu tenho que conhecer você agora como o quê? Um espírito justo, perfeito. Eu tenho que ver você dessa forma. Por isso que na pregação que nós fizemos na semana passada, a qual nós falamos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o que acontece? Se eu te vejo segundo a carne, você vai fazer algo que vai me irritar, e a minha paz vai acomodar de forma que eu não simpatizo mais com você. Você já viu aquelas pessoas que viram e falam assim, ih, menino, meu santo não bateu com aquele lá. Eu não fui com a cara. Nem conhece a pessoa. E Jesus disse que eu não devo julgar ninguém pelas o quê? Aparência. Então essa pessoa está sem edificação, essa pessoa está fora do conhecimento. Então ele cria uma antipatia de graça com alguém. E a palavra diz, seguir a paz com todos os homens. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você, veja bem, se você não seguir a paz e a santificação, você não vai ver Deus na sua saúde, você não vai ver Deus nos seus negócios, você não vai ver Deus na sua família, você não vai ver Deus nas amizades. Então, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso que nós temos que deixar a palavra o quê? Encontrar guarida na nossa mente. Porque o que muda-nos é o quê? A palavra. Porque ela é viva e eficaz. Lá em Romanos 12, Paulo nos diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é transformar? Ter uma vida santificada. E santifica é pelo quê? Pela palavra. Jesus diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso que nós nos reunimos. Por quê? Nós temos uma palavra que nos santifica em atitudes, em pensamentos. Nós somos assaltados? Somos. A carne é terrível. A carne
Ela diz para você assim, você não vai conseguir fazer isso. Ela milita contra o espírito e o espírito contra ela. Ela não quer que você faça a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, o que ela é? Boa, perfeita e agradável. Então, por isso que o conhecimento precisa de estar arquivado na sua mente. Porque quando vier algo tentando te afastar da condução de Deus, que Deus em Cristo nos conduz, quando quer nos tirar da condução, você diz assim: eu trago cativo os meus pensamentos a Cristo Jesus, a Cristo, tudo é Cristo, porque Deus em Cristo nos conduz sempre em triunfo. Então, se você lembra de Cristo, você lembra da palavra, aí você fala. Paulo diz, aquilo que eu criei, isso falei. O que você crê? Você crê no que eu estou falando? Então fala! A boca fala daquilo que está feito. Fala! Eu sou um abençoado, um perfeito, um triunfante. Sou mais do que vencedor. Estou em paz com Cristo. A paz de Cristo reina no meu coração. Lá em, não sei se é Filipenses, acho que ele diz que quando Cristo, que é a tua vida, se manifestar, quando Cristo, que é a tua vida, se manifestar, vós sereis manifestados juntamente com Ele. O que? Em glória, pessoal. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Então, tudo é Cristo. E aqui, nós formamos Cristo no seu coração. O sistema forma é Jeová, Yahvé, El Shaddai, Jesus de Nazaré. Que isso tudo ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Foi muito bom, excelente. Se não fosse El Shaddai, se não fosse Jeová, Jeré, Jeová Nissi, olha, nós não estaríamos aqui. Mas só que o tempo de chamar Deus de Jeová passou. Agora Deus está em Cristo. Agora é o quê? Cristo em vós. Deus está em você, meu irmão. Agora é Cristo na sua vida, é Deus na sua vida. Eu tenho que ver Deus em você. E a minha mente carnal luta contra isso. Por isso que certas pessoas você não engole. Porque você não consegue ainda ver Cristo, Deus na vida daquela pessoa. E você e eu precisamos urgentemente disso. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus está em ação. Forte na tua vida quando você não conhece ninguém segundo a carne. E a qual ele diz também, 2 Coríntios 16, se alguém está em Cristo, não, 5,16, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se conhecemos Cristo segundo a carne, quem que é o Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré. Se você ainda está vendo Jesus de Nazaré, você está 2000 anos de atrás. Que isso, mas Jesus de Nazaré e foi maravilhoso. Sem ele nós não estaríamos aqui. Mas só que houve uma evolução na palavra. Ele diz, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você não pode parar no tempo. Quando para no tempo, a vida, ela perde sentido, você esmolece, você perde perspectiva, você perde triunfo, você começa a se ver fraco. Ah, não, eu estou fraco, a minha idade já não dá mais para nada, eu acho que agora agora acabou.
É a hora que está começando. Agora, quando você se vê fraco, aí que você é forte. A sua perspectiva de vida, ela aumenta quando Cristo está em você, porque Deus em Cristo nos conduz sempre em triunfo. Traz uma água primeiro. Sempre em triunfo. Sempre, diga sempre. Sempre. Não pode ser de vez em quando. O que você está fazendo? Deus está ali contigo, porque você seguiu a paz com todos os homens e a santificação. Então você está vendo Deus ali. Eu tenho as minhas lutas que são maravilhosas. Mas como são maravilhosas! Eu louvo a Deus por elas. E como louvo! Tudo dá graça, né? E vejo Deus ali. Os nossos irmãos crentes evangélicos, porque crente evangélico significa uma nova religião. Tem a religião adventista. Crente não é o que crente? Não, esse aí não. Esse aí não é. Existe o adventista, o católico, o crente evangélico, o espírita, o testemunho de Jeová, o budista. Então, são várias religiões. E algumas delas creem em Deus da forma segundo o Antigo Testamento, que são essas religiões. E que crê num Cristo que veio em Jesus de Nazaré e agora continua com Jesus de Nazaré. E ele diz que não conhecemos mais desse modo. E nós vamos ver isso aqui bem claro para nós termos uma visão correta. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Cristo, que é o único caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Quando é que Jesus falou isso? Ele tinha o quê? 10 anos, 15 anos, 20 anos? Quando é que ele falou isso? Depois dos 30, quando ele foi batizado por João Batista e veio o Espírito da graça como um pombo, que era Cristo manifestando na sua vida. Então, depois dos 30 anos que ele pôde falar, eu sou o caminho, a verdade é a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, porque Cristo estava falando no corpo de Jesus de Nazaré, que santificou, porque ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, porque ele estava vivendo o tempo da lei, que ele era um judeu. Então era tentado para pecar. Hoje você não é tentado para pecar. Hoje você é tentado para não ver Deus. Porque tentado para pecar não existe mais, porque eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acabou, você não tem pecado mais. E ele diz, dos seus pecados já não me lembrarei mais para sempre. Porque onde há oferta para o pecado, sacrifício para o pecado, não existe mais pecado. Então nós estamos vivendo depois da cruz e não antes da cruz. Você é tentado para não ver Deus. Você é tentado para ter raiva. Você é tentado para ter tristeza, mágoa, decepção, rancor, ira, discórdia, facção, prostituição, adultério, tudo você é tentado. Mas o ser tentado não é o problema. Não é o problema você ser tentado. O problema é você cair em tentação. E se você caiu ou eu caí, por quê? Está faltando o quê? Santificação. Resistência contra o mal. Resistiu o mal e ele fugirá de vós. Então você precisa, e eu também sou, eu corro atrás disso aí também, pessoal. Eu sou necessitado como você, né? E a quem é muito é dado. Então Deus requer de mim mais do que a vocês, porque eu sou um ministro que sou revelado por essa palavra.
Então, você tem que ver Cristo aonde? Em ti. O sistema põe você para ver Cristo aonde? Na cruz. Não é isso? Ah, Jesus na cruz, que no entanto tem Cruz para todo lado. para tudo, sinagoga, nas casas tem Cristo lá com a carinha. Então aí o que acontece? Você perde a visão. Eu estou tendo só aula. Visão, perde a visão. E um povo sem visão, o que acontece com ele? Se corrompe. Então, abençoado, é necessário que você e eu, né, vemos Cristo primeiro em nós. Você vê Cristo na sua vida? Então ele te conduz em quê? Sempre. E se você vê Cristo, você vê Deus. Jesus, certa feita com um discípulo, ele diz: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, quem eu sou, Cristo, vê o Pai. Cristo está onde? Em você. Se você vê Cristo em você, você vê o Pai. Olha, essa é uma experiência gloriosa, porque Deus gosta de ver-nos eletrizantes com Ele. Deus gosta de ver você elétrico, porque o Espírito é dinâmico. O Espírito não tem preguiça, o Espírito não cansa, o Espírito, ele anseia Deus. Então a vida eletrizante é muito boa. Então você tem que ter experiência com Deus. E Paulo traz lá em Romanos que a tribulação produz o quê? Perseverança. Perseverança é experiência. E experiência é esperança. Então é a vida do cristão genuíno, que é esse cortado na graça, que somos nós, ele tem uma vida eletrizante, porque ele vê sempre Deus em Cristo conduzindo ele. Então ele tem sucesso em uma tribulação aqui, outra aqui, porque o que se prega em algumas poucas igrejas, que você tem que viver uma vida boa, uma vida maravilhosa. Não é assim. E outra prega que a sua vida é uma vida de tribulação constante. Não, peraí, vamos colocar os pesos aqui para equilibrar isso, porque está escrito que Deus em Cristo nos conduz sempre em triunfo. Então você tem que ver o quê? Triunfo na sua vida. Aonde? Aonde você está precisando de triunfo na sua vida? Estou precisando de grana, pastor. Então ele vai te dar triunfo. Eu estou precisando que a minha família se torne uma família melhor. Então ele vai conduzir você a isso. Eu estou precisando de saúde, pastor. Deus em Cristo te conduz sempre em saúde. Por quê? Porque você chama a existência. Porque você não está quieto. Você agora foi levantado para ser dinâmico na tua vida. Viver a vida em Cristo. Porque Deus em Cristo nos conduz sempre em triunfo. Você constantemente precisa de se ver dessa forma. A sua mente tem que estar ativada, não é fazer força na carne. Então eu vou trabalhar de manhã, de dia, de noite, de madrugada. Se você aguenta, vai lá, meu irmão. Mas eu estou te falando que quem está te conduzindo é Cristo. É lógico. Paulo diz, aquele que não trabalha, também não come. Não estamos dizendo uma vida ociosa. A vida ociosa não é do Senhor. Mas a vida que é muito apegada às coisas, esquece do Senhor mesmo. Esquece, acabou. Aí ele perde a direção. Quantos já juntaram conosco, ficaram bem da vida e agora explodiu tudo. Porque Deus em Cristo nos conduz em triunfo. Parou de ser conduzido, aí o que acontece? A vida fica um fracasso. A família da carne em primeiro lugar e se afastar. Então, veja bem, nós temos que ver o Cristo ressuscitado. Aqui em 2 Timóteo 2,8,
Paulo diz o seguinte: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado. O Jesus de Pedro, João e Tiago não é o ressuscitado. Eles têm uma visão de Jesus de Nazaré, porque eles viveram 3 anos com Jesus de Nazaré. Então toda a experiência dele era com Jesus de Nazaré. Boa, excelente. Levou eles uma glória ao monte da transfiguração. Porque quem anda com Deus, a sua vida é eletrizante. Só que aquele tempo passou, nós estamos no tempo da graça, e a glória da última casa é maior do que a primeira. Se aqueles discípulos viram toda aquela glória, nós temos o direito de ver muito mais. Assim é certo desse jeito? Ah, papai. Então lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Não é o evangelho de Pedro, Tiago e João. Quem está ouvindo o evangelho de Pedro, Tiago e João e na sinagoga, assim é abençoada. Boa noite para todos. Melhor noite, assim é. Então, quem vê Jesus segundo a carne, não consegue entender o Cristo de Paulo. Por isso que Paulo foi perseguido pelos apóstolos de Jesus de Nazaré, e muito. E ele diz: lembra de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Se você quer conhecer Cristo, é o evangelho de Paulo, as 14 epístolas, de Romanos a Hebreus. Aí você vai ver Deus. E a vida com Deus é uma vida o quê? Eletrizante. Você passa por uma situação em que a tua carne quer te desmerecer, quer te envergonhar, logo você vê o resultado. Porque Deus em Cristo nos conduz. Você é conduzido por Cristo. Você não é conduzido por homens. Você é conduzido por Cristo na vida de um homem que prega esse evangelho. Então a pregação dele vai te libertar e vai te levar a uma vida de gozo. Porque a vida de gozo, ela se encontra em meio às tribulações. Paulo diz: alegrai-vos no meio das tribulações. Olha, você acha gozo de Deus em todo lugar. Por quê? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se você viver a paz e a santificação, você vai ver quem? O Senhor. Você vai ver Deus, porque você está em Cristo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então você tem olhos iluminados para ver Deus abençoado. Você tem procurado isso? Dentro dessa mente que tem arquivado essa palavra, temos lembrado disso? Então nós vamos ver o sucesso na nossa vida. E você transmitindo isso que Paulo diz, olha aqui, ó. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento, porque somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Então, a fragrância, quando você começa a falar para aqueles que são salvos e aqueles que se perderam, eles vão ser o quê? Renovados por essa palavra. E você e eu somos responsáveis em ganhar essas pessoas. A palavra diz que nós temos que ganhar o crente pela loucura da pregação. Então você e eu temos uma função séria: ganhar quem? Os crentes. É mais difícil que você ganhar um perdido por aí, que ele fica desesperado na tua casa, onde ele estiver. Mas uma vez
você iluminou os olhos do entendimento dele. Pregando esse evangelho, ele vai que? E aí vai se manifestar Cristo na vida dele. E ele vai ver Deus fazendo maravilhas na sua vida. Assim é, pessoal. Então receba. Deus em Cristo nos conduz sempre em triunfo. Abba, Pai. Assim é.